Fala pessoal, beleza? Lucas Gomes na área, lançando mais um corte para vocês. Então já peço desde já aí que deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí do Rock BH, beleza? Valeu! Eu queria algumas, vamos dizer assim, o que a gente consegue diferenciar? Porque eu sei que são estilos que agregaram ao rock, certo? Soul, blues, jazz. Como que você diferenciaria esses três estilos? Se você consegue diferenciar eles, é no ritmo, é no instrumento, é no, sei lá, no na ideia? O que você consegue diferenciar isso, Hugo? Essa é uma excelente pergunta, né? Sempre, porque é uma coisa que nós músicos precisamos sempre ter muita atenção. É muito comum a gente ter livros, como eu estava falando, por exemplo, por que eu fiz a menção de minha tese, ser a primeira na área de música sobre isso? Porque existe na área de comunicação, sociologia, antropologia, várias pessoas têm estudado rock, têm estudado heavy metal há muito tempo. Mas eles sempre olham a coisas sobre o aspecto extramusical, sobre o comportamento, sobre a forma de se vestir, a mídia, tudo. E como alguns, obviamente, têm o conhecimento musical e falavam sobre ideias, mas teoricamente a gente tende a achar que os músicos que são treinados musicalmente passam a vida toda estudando isso e tem toda Sim. uma nomenclatura para falar sobre isso, seriam os que estariam mais aptos a falar sobre elementos musicais e ninguém falava. Então a gente passou, todas as décadas, a gente começa a ter trabalhos, certo? Estudos acadêmicos de análise sobre rock, sobre jazz, tudo, mais ou menos a partir da década de 90, 2000. Sim. É uma coisa bem recente São mesmo. tipo assim, começou a parar para analisar tudo que já foi feito na história a partir dali. É Porque, isso? na verdade, antes, os músicos acadêmicos em música sequer achavam que isso era uma música, né? Entendi. A gente tem, é muito comum músicos de rock, eu acho muito engraçado quando músico de rock tem preconceito com funk Sim, carioca, por exemplo. Eu sim. olho para ele e disse assim, é engraçado, né? Porque há pouco tempo atrás, esse mesmo preconceito era com a gente. Era Então o a gente só tá preconceito do tirando progressivo com funk, com punk, por exemplo. com punk, né? E com o Isso. pessoal da academia, com a música popular, entende? Então, são esses preconceitos que a gente vai e a gente depois reproduz sobre os outros. Né? Quer Sim. dizer, poxa, a gente já Isso é sofreu tanto histórico, né? preconceito, a Acontecia, gente já sofreu acontecia nas tanto, outras décadas. por que a gente vai reproduzir isso com os demais? Então, tinha aquela coisa, eu sempre digo o seguinte, eu não gosto desse estilo de música, desse gênero, tudo bem, eu não ouço. Eu não vou dizer que é uma merda, que não é música, que é um lixo, porque isso já foi atribuído para o rock. Sim. Então, voltando isso, para essa questão das diferenças. Então, é uma coisa que eu me debruço muito enquanto acadêmico da área de música em tentar olhar as questões musicais, o que realmente diferencia e o que vai transformando na música. Se a gente pegar, por exemplo, o jazz e blues, eles têm uma base muito comum, certo? Mas, e você tem, por exemplo, é muito comum no jazz a presença da forma do blues de 12 compassos, Sim. que isso já está presente desde o blues da década de 30. Na década de 20 ainda não tem esse formato, essa forma, né, musical, mas na década de 30 isso já começa a aparecer bem claro com o próprio o Robert Johnson, tá lá, e principalmente o T-Bone Walker, B.B. King na década de 50. O jazz, ele tem isso um pouco em comum, mas ele vai além porque ele começa a trabalhar, certo? Ele mistura isso com a música europeia e começa a usar elementos europeus de muita improvisação que não é baseado simplesmente na estrutura da pentatônica. Então começa a utilizar várias escalas sobre isso. A orquestração começa a ter orquestra, né? A era do swing. Então você tinha uma orquestra toda de metais acompanhando aquilo. E era uma música feita para dançar com um determinado ritmo, certo? Um andamento específico.
E você tá falando do jazz sim, ou do blues? É do jazz? estou falando do jazz swing. Né? É difícil a gente falar assim, sem trazer os exemplos e pontuar. Tipo assim, vamos ouvir isso aqui, ouça como é que esse baixo está acontecendo, como é que é aquela bateria. Sim, Mas entendi. vale muito a pena, como eu falei, pega uma música típica cadê? Aqui eu até tinha falado do In The Mood, qual é o nome da orquestra, do Benny Goodman, né? Não, Benny Goodman é outra orquestra. Mas bom, você pode pegar a orquestra do Benny Goodman também, que era da era do swing, e ouvir uma música do Benny Goodman, e depois você coloca ao mesmo tempo um T-Bone Walker ou um B.B. King. Sim. Então você vai ver que há uma diferença sonora muito grande. São músicas que vêm dessa tradição negra, da música negra, mas elas, em algum momento, elas se desviaram e foram para sonoridades bem diferentes. O soul music, ele vem mais do gospel, né, como o Weverton falou, muito importante trazer, porque o blues que sai dos campos, ele tanto vai para os bares, para ser tocado nos bares, como também vai para a igreja. Sempre esteve presente na igreja, junto com as igrejas, principalmente as igrejas de negros. Né, porque os Estados Unidos sempre foi muito separado. Teve um apartheid social lá enorme, e até hoje a gente vê isso. Até recentemente, casos de negros que são assassinados por policiais. Então, isso é um reflexo do racismo estrutural muito forte deles até hoje. Sim. Mas isso na década de 20 e 30, isso era institucionalizado, realmente. Era quase como o apartheid da África do Sul. Entendi. Então, essas igrejas de negros, a música, esse blues, a sonoridade blues, estava sempre presente, mas cantado de uma forma, né, do gospel, né, que é gospel, que é falar para Deus. É o soul. Palavra de Deus. O soul, ele tem muito essa questão alma, né? Vai estar no próprio nome. Isso. E vem daí, desse tipo de canto, que é um canto muito mais virtuosístico vocal, ou seja, se destaca muito mais a voz. Se a gente fosse colocar um pouco isso, a gente poderia pensar o seguinte: o jazz, o jazz swing está para uma sonoridade de orquestra, de bandas. O blues, uma sonoridade mais de violão, slide ou guitarra, e o soul, uma sonoridade vocal, na qual as vozes são muito importantes nisso. E depois você começa a ter trios vocais, quartetos vocais, quintetos vocais. E essa música soul, ela é essencial para o desenvolvimento do rock da década de 60, porque é uma das grandes influências, por exemplo, dos Beatles. Os Beatles tanto bebiam na fonte do blues quanto da música soul. Basta ver, por exemplo, o primeiro disco, a quantidade de covers que ele tem de artistas que gravaram antes pela Motown. Legal. Hugo, essa diferenciação foi perfeita para mim, assim, para entender realmente. Ligar o jazz mais as orquestras não, né? Mas pode ser as big bands, né? E tal. Isso. Que realmente tinha vários instrumentos ali, de sopro e tudo mais. O blues você colocaria vamos dizer assim, uma popularização da música, algo desse tipo, porque já começa a enxugar, né? Vamos dizer assim, a parte instrumental e tudo. O blues sempre teve essa característica de ser poucos instrumentos, né? O início dele era só um violão, era um cantor, eu cantando, minha voz, meu violão, e eu faço tudo aqui. Eu estou fazendo o ritmo, estou fazendo a harmonia, estou parando, fazendo solos com slide. Sim. E aos poucos a coisa vai acrescentando um instrumento ou outro. Você tem, por outro lado, você tem a música country americana, que é uma música mais associada também, mas ele pega a influência blues, mas é uma música muito de brancos, com instrumentos de brancos, com banjo, que é interessante que essa mistura dessa música country com blues vai gerar o que a gente vai encontrar depois como skiffle, que é um grupo de violão com o que eles chamam do washtub, que é aquela tábua de lavar, que o pessoal lavava roupa. Sim. Então eles usam aquela tábua para poder fazer a percussão. E um baixo que era feito com uma caixa acústica assim, no chão, e um cabo de vassoura e um cabo. Que ele vai puxando o cabo e vai deixando a corda mais tensa ou mais mole, e isso vai afinando a nota. Então aquilo vai dar um som mais grave.
Então, Legal. é uma estrutura muito simples, muito barata, que a gente tem que pensar, tem que lembrar, os negros, que são os principais músicos do blues dessa década de 20, 30, 40, antes da década de 50 começar a embranquecer o rock e o blues, eram os negros, e os negros não tinham dinheiro. Então, ficavam limitados a alguns instrumentos e a algumas práticas. Obviamente, nas big bands você tinha os negros tocando instrumentos de sopro, mas eles, enquanto músicos solos, né, você via muito esses grupos menores pela própria questão financeira, viagem e se manter. Legal, cara. Muito legal.